graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tô abençoado. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Aí você fala com elas, se for falar comigo, falar com algum, Um minutinho, por favor. tá vendo? Fala por áudio. Ai, ai. Pronto. Liberado. Mano, o fone. Fui tentar arrumar o fone preto, mas não consegui arrumar. Então vai com esse aqui pra gente não perder tempo. Amados. Esse pra gente não perder tempo. Ficar aí, né? Perdendo tempo. Vamos iniciar. Tá vendo ali que já tá o Renato. Isso. É isso aí. Agora, por enquanto, eu posso acenar, né? Aqui no YouTube já tem 5 pessoas. Que bênção. Fico feliz, né? Muito feliz mesmo. Ajeitando aqui. Aí está o Paiva, o Alelso, Joe. Muito bom. É muito bom. Agradeço os irmãos por estarem aí conosco, né? Dessa vez eu consegui fazer pelo YouTube também. Não vou poder estar ali respondendo no YouTube, que nós estamos pelo Instagram, pelo Face da pastora Marli e pelo YouTube. Esse canal do YouTube, faz um tempo que eu estou lutando, né? Aprendendo com ele vagarosamente para que a gente possa viabilizar pelo YouTube. Não é? Mas vamos chegar lá, vamos organizar. Hoje nós vamos estar falando, né, de algumas coisas que esses dias o Senhor tem falado conosco, né? Na imagem do YouTube, para o redil de hoje, a palavra redil quer dizer aprisco, né? Quer dizer aprisco, onde as ovelhas ficam, se alimentam, não é? Tem ali um apoio para ter o alimento certo. E a intenção minha é compartilhar, porque eu também faço parte dessa ovelha, né, do Senhor Jesus, acionada pela ação maravilhosa do Espírito Santo. Mas eu coloquei um versículo lá que é 1 Timóteo, né, 1,19. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, ali começa no 18, né, que ele fala assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo a profecia já proferida a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Bom, eu gostei desse texto porque o apóstolo fala em profecias ali no versículo 18. E na quinta-feira, que é amanhã, eu vou estar falando sobre profecias, né? Profecias, a palavra profecia, ela tem um direcionamento. Ela faz com que a gente assuma o nosso chamado daquilo da qual Deus trouxe o propósito para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito diante de Deus. Então, é possível, né, nós assumirmos esse propósito direcionado por Deus, de tal forma que nós tenhamos condição de sermos felizes. E essa é para quinta-feira. Hoje eu vou falar especificamente, né, nas quarta-feira, nas próximas quartas-feiras, eu vou estar falando de Mateus 5. Abrem em Mateus 5. Deixa eu ir para o meu Mateus 5 aqui, né?
Mateus 5, ele vai falar da bem-aventurança. Mateus 5, a partir do versículo 1. Vai estar falando da bem-aventuranças. E antes, enquanto você abre aí, eu quero estar orando. Quero estar aqui orando, acenando para alguns, porque ainda dá tempo de eu acenar, Dá tempo. É uma honra ter vocês aí, participando conosco. Nessa ministração dessa macrocélula. É uma macrocélula, É uma célula, porque todas as células, todos os líderes vão estar hoje assistindo juntamente conosco, o que nós vamos hoje comentar. Ou seja, como eu disse no início, eu quero juntamente com os irmãos compartilhar, porque eu também sou ovelha do Espírito Santo, como assim cada um. Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença cada líder de célula, cada colíder, cada anfitrião, Senhor, aqui presente, cada ovelha, Senhor, participante dessas células. Hoje, Senhor, através desse redil, dessa macrocélula, queremos, Pai, em nome de Jesus, compartilhar a tua palavra, Senhor, em Mateus 5, a partir do versículo 1 até o 10. Senhor, nesses dias estaremos até o versículo 10 compartilhando nas macrocélulas. Mas, Senhor, o que nós vamos falar hoje, pedimos ao Teu Espírito para que Ele possa, Senhor, nos capacitar para absorvermos aquilo que é necessário, o alimento necessário, Senhor, para suprir a nossa sede e a nossa fome, e assim mantermos ligados, Senhor, ligados ao Seu amor, à Sua graça e ao propósito do chamamento em nome de Jesus. Senhor, também peço a Ti em nome de Jesus pela vida do apóstolo Sinomar, da apóstola Noemi, seus filhos, seus netos, pelo bispo Henrique, da bispa Thelma, Senhor, suas filhas, os seus ministérios. Senhor, peço pela vida de cada bispo, Senhor, de cada pastor. Sabe, Senhor, peço ainda, Senhor, em nome de Jesus, pela vida daqueles que neste momento, Senhor, nosso ministério foi acometido pelo Covid-19, Senhor, mas com certeza, Senhor, muitos deles foram livres dessa situação. Pedimos a Ti em nome de Jesus que o Senhor possa estar, Senhor, continuando a Sua obra, Senhor, nesses dias de pandemia. Senhor, agradecemos a Ti por aqueles que o Senhor tem livrado. Também coloco, Senhor, o pastor Tiago, a pastora Amanda, Senhor, que nesses dias deram à luz um filhinho, que é o Samuel. Pedimos a Ti, Pai, que a Sua mão esteja sobre eles, guardando, abençoando, de tal forma que eles possam, em nome de Jesus, Senhor, completar, Senhor, esses dias de separação, Pai, devido o dar à luz. Pai Santo, pedimos a Ti também, em nome de Jesus, pela vida do pastor Paulo César, pastora Cristina, sabe, Senhor, e também, Senhor, aqui pedimos pela vida do pastor Adson, que perdeu seu pai, sabe, Senhor, o Senhor o recolheu. Pai Santo, o abençoe, que o Teu Espírito possa, Senhor, em nome de Jesus, estar, Senhor, consolando toda a família. Assim nós declaramos, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, e aqueles que neste momento perderam seu emprego, Senhor, que estão sem um recurso financeiro devido a essa pandemia, aqueles, Pai, que estão hospitalizados, aqueles que porventura, Senhor, estão, Pai, em suas casas passando dificuldade por não estar acostumado a viver junto com as suas famílias, que o Teu Espírito da mesma forma possa nos consolar e nos trazer um direcionamento em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós vamos estar falando das bem-aventuranças, e hoje eu vou falar do primeiro versículo. Mas eu quero ler até o versículo 10, se você tem Bíblia aí, vamos estar acompanhando, por favor, Vamos estar acompanhando. Vendo as multidão, eu estou em Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesta noite vem trazendo, Pai, o entendimento, a revelação, a compreensão, Senhor, para que possamos juntamente, Senhor, sermos pastoreados para a honra e glória do Teu nome. Amém, amados? Bom, o pessoal que está no YouTube, estão me ouvindo? Põe um joinha aí que eu vou entender que você está me ouvindo normalmente. E o pessoal que está aqui no Face e também no Instagram, se estão me ouvindo, põe um joinha aí que eu vou ouvir vocês. Amém, amados? Ou ver seu joinha. Sim, ali a Mônica já pôs. Sim, beleza. Ok, a Raíssa disse amém. A Josiane Pereira fez um joinha ali, beleza. Muito bem, obrigado. Bom, amados, essa palavra de Mateus 5, do versículo 1 até o 10, me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com os irmãos esse versículo. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é? Desculpa, pulei um versículo. Mateus 5, versículo 1. Perdoa-me. Amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximando-se dele. Vamos falar hoje exclusivamente deste versículo. Deste versículo nós vamos falar. Amém, amado? Esse versículo, ele tem uma expectativa para nós, que nós devemos observar. E às vezes nós deixamos de observar, porque vamos pulando logo para o segundo versículo, para o terceiro. Já viu que eu já tinha pulado para o segundo? Não é? Então eu quero falar um pouquinho desse primeiro versículo hoje aqui, não é nesse redil. O versículo, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram deles. Bom, o grande discurso da humanidade, exalta as pessoas, a pessoa do herói. A pessoa do herói, o corajoso, o destemido, não é? O triunfante, o audaz, não é? Em nossos dias é comum, né? O mundo é dos espertos, o mundo é do sabido, o mundo é daqueles que são espertos. É comum isso nos nossos dias, não é? Mas na verdade, né, esses estereotipos criados, né, para trazer a felicidade, o bem-estar, na maioria das vezes está distante da realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes, né, pauta nesses para se sentirem felizes. Mas eu quero te dizer, você pode ser feliz. Se você que está me ouvindo, diga amém. Você pode ser feliz. Entende, amado? Você pode ser. Não é só os heróis. Não é só os espertos. Não é só os audazes, os triunfantes. Não é só. Você pode ser feliz, né? Essa expectativa, muitas vezes inatingível, surte de um efeito contrário, lançando no posto da frustração, muitas vezes, as pessoas que às vezes tentam, né? Tentam essa coisa. Mas o olhar de Jesus, vendo Jesus a multidão, escuta-me, você é filho de Deus, você é filho de um Deus vivo. A compaixão faz parte da nossa vida. Quando nós temos compaixão, então ativamos em nós alguma coisa que combina com o universo.
Sabe aquela manhã que você levanta e você assim, logo de manhãzinha, 7 horas, vê um sol lindo brilhando? Você olha e fala, que maravilha. Parece que vem uma alegria, uma felicidade. Isso é porque você está em comum acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade dentro do universo. Não é? E muitas vezes, esse olhar que temos, às vezes é muito pessoal. A gente se torna tão pessoal que a gente não percebe aquilo que está à nossa volta. Jesus, quando olha para a multidão, ele enxerga cada pessoa e não um número. O olhar de Jesus está voltado para a condição em cada ser humano. Em cada condição, em cada ser humano que se encontra naquele momento. Ao ver as multidão, teve compaixão dela. A Bíblia fala que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão dela. Não é? E essa compaixão, amado, essa compaixão trouxe a Jesus, né, uma medida, uma tomada de postura. Né? Trouxe uma tomada de postura. Quando ele vê essa multidão aflita, desamparada, como ovelha sem pastor. Né? Tá lá em Mateus 9:36, vai falar sobre isso, né? Que é uma ovelha sem pastor. Para ele somos especiais. Não é? Para Jesus nós somos um alvo de atenção digna. Muitas vezes, o primeiro versículo aqui, ó, subiu ao monte e se assentou. Jesus ficou no lugar privilegiado para ver a multidão. Ou seja, a Bíblia fala que uma lâmpada a gente coloca no lugar onde ilumina toda a casa. Isso é muito importante para nós, aquele que o Senhor se faz referência de luz e aquele que é iluminado. Como que é isso, pastor? Às vezes, amado, nós na nossa casa somos criança. A nossa mãe, o nosso pai ilumina a nossa vida de criança, né, de adolescente, de pré-adolescente, de adolescente, para ir formando as nossas opiniões a respeito, né, do mundo, para que possamos termos condições de ter um estilo de vida do qual possamos tirar proveito e também servir, né, toda a comunidade. Então essas coisas, né, nós temos vivido nesses dias. Poxa, aqui está dizendo que a minha conexão está instável. O que aconteceu aí, meu bem? Oh, meu Deus. Tomara que ela aguente, né? Tomara que ela não resolva sair. Se sair, amado, eu vou dar um reset lá no modem e volta aqui. Não some não, aguenta aí. Então, amado, o que Jesus está querendo, né? Que nós tenhamos essa mensagem, ou podemos absorver essa mensagem de esperança. Ao contemplar aquela multidão exausta, desesperançadas, palavras brotam dos lábios de Jesus. O que Jesus quer dizer para nós nesse primeiro versículo? Vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. Quer dizer que ele tomou uma postura. Nós somos filhos de Deus, homens e mulheres chamados com um propósito. Hoje aqui a gente fala mais para líder, para co-líder e para anfitriões. Né? Os anfitriões têm, por vez, organizar a casa para receber. Eu estava ouvindo uma palavra do Bispo Henrique que ele fala que todos aqueles que são chamados para um propósito diante de Deus, a pessoa deve ter no coração ser servo, servir. Porque o ser servo, você não vai trabalhar na obra, ou você não vai exercer a obra por um salário,
ou para que você possa conseguir benefícios. Você não vai fazer por isso. Você vai fazer por amor. Né? A sua satisfação, a sua alegria vai estar em servir o seu próximo. Jesus aqui, ele percebeu aquela multidão, ele se deslocou para um lugar onde ele poderia falar com todos. Às vezes nós não compreendemos esse versículo. Deus te deu uma palavra. Esses dias eu estava ouvindo, né, uma menina que é discípula da pastora Mônica, da Mônica mais o Araújo. E na observação da palavra, naquele dia da leitura, ela liberou um cântico. Que coisa tremenda, não é? A hora que ela cantou, ela subiu por um monte e fez o louvor. Às vezes eu peço para os líderes, né, para os líderes de célula, os anfitriões, os colíderes, os líderes de frente. Olha, gente, passa lá no grupo, coloca lá uma palavrinha que Deus falou com você, na leitura que nós fizemos. Você tem uma leitura todo dia. Algum versículo deve ter chamado a atenção, coloca lá. Ou seja, se coloca no monte. Jesus se colocou no monte nesse primeiro versículo. Ele tinha algo. Ele percebeu que a multidão precisava do alimento. Então ele colocou-se em um monte. E logo aqueles que ouviam era o aprisco, aonde as ovelhas se ajuntaram para ouvir Jesus. Então, muitas vezes, amado, você está no grupo da igreja, no grupo de líderes, no grupo da sua célula, sabe, o seu bom dia, muitas vezes, conforta o coração daquele, né, que não tem ninguém para dizer, olha, eu te amo. Você é uma pessoa íntegra. Na quinta-feira, eu vou comentar sobre esse assunto da palavra profética. E nós vamos entender algo a respeito disso. E Jesus aqui, quando ele se coloca no monte, né, que os discípulos vão, ele está dizendo para aquelas pessoas, pode contar comigo. Né? Vai aí para Mateus 9, 36. Abra sua Bíblia em Mateus 9, 36. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estavam aflita e desamparada como ovelha sem pastor. Aquela jovem a qual fiz referência, que é de uma das que está lá nas células do Araújo mais a Mônica, ela aquela tarde ou aquela manhã, ao ler a palavra, ela liberou um cântico. Que cântico maravilhoso, amado. Que cântico maravilhoso. Outros dão uma palavra a respeito do que leu. O Igor, que é o filho do Júlio mais a Rose, de vez em quando ele libera uma palavra. Faz uns dias que ele não libera. Eu acho que deve estar estudando muito. Esse negócio de estudar IAD em casa, eu acho que deve estar tomando o tempo dele. Faz dias que ele não libera uma palavra. Você precisa dar, doar, servir, para que você possa receber de volta. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Também eu quero que você vá aí para o Salmo 139. 139. Salmo 139. Versículo 1. Cadê meu Salmo? 139. Está lá na frente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue e a língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então o que o salmista está falando? Que o Senhor vai te usar, amada. Vai te usar. Para que você possa declarar o que o Salmo 139 está dizendo. Confie nisso. O Senhor vai te usar poderosamente.
Por isso que você tem que ir com confiança para a palavra. Não é? A palavra que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não é? Que ele guarde aquilo para que ele execute o bom combate. E não venha como alguns, não é? Desanimar, perdendo assim a consciência espiritual. Por isso naufragando na fé. O que é uma consciência espiritual? Sabe, amado, às vezes nós somos cristãos, mas na hora de tomarmos atitude, nós arrumamos várias desculpas para não tomar. Né? Conversando com um jovem varão, ele deu tanta desculpa da faculdade para dizer que ele também era ser humano e merecia ser amado. Amado, amor é conquistado. Quando? Quando você serve, amado. Quando eu sirvo. Quando a igreja serve, ela conquista o amor. Ela conquista o amor. E é só servindo. Não tem como termos posição como de vítima e falar para o nosso próximo, você tem que me amar porque eu sou vítima. Se você quiser ser amado, você tem que sair da postura de vítima. Tem que sair. Senão você vai morrer como vítima. E ninguém vai ter compaixão de você. Entende? Reconheça na vida do seu irmão que ele tem a palavra de Deus. Meu irmão, daí o que Deus falou com você hoje? Amado, é assim. Né? Jesus também tem uma mensagem de esperança. Ao contemplar aquela multidão aflita, ele vê, sabe, ele entende que precisa de ter uma, vamos colocar assim, de ter uma criatividade, buscar a criatividade dentro de si. O Espírito Santo auxilia e ele ministra com graça, não é? A palavra de Deus é fonte inesgotável da promessa de Deus. Vai lá para João 6,63. Vamos ver o que está falando em João 6,63. Está escrito assim: o Espírito da vida, o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito de vida. Puxa vida, hein, amado? Quem ouve a palavra do Evangelho, ele tem fé. Se nós formos olhar para a carne, ela não vai produzir nada. Mas o Espírito dá a vida à carne. Entende? O Espírito é que dá a vida à carne, porque ele aciona. Ele te leva a servir. Quando você serve, você recebe de volta. Aqui você conhece. João 3,16. A palavra traz para nós um encorajamento. Né? João 3,16. Que fala o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando subiu naquele monte para falar para a multidão, ele teve uma postura de que ele foi ofertado para aquele mundo, para aquele povo. Quando você fala da parte de Deus, quando você busca uma palavra da parte de Deus, você está servindo o seu próximo. Amém, amados? Esse é o nosso objetivo. Servir o nosso próximo. Né? Você pode ser feliz. A felicidade não é um privilégio para os ricos, para os fortes ou para os astutos. Ele não se encontra em religião ou em filosofia, muito menos na riqueza materiais, mas no Filho de Deus, Jesus Cristo. A felicidade pode ter com a descoberta do nosso propósito na vida. Ela pode brotar com o propósito. Quando nós descobrimos o propósito de nossa vida, a felicidade vem. Com a consciência de que fomos criados por Deus e que só podemos viver plenamente felizes quando voltamos para Ele. O medo e a incerteza brotam da separação causada pelo pecado.
Se nós formos ler Efésios do 1 ao 10, nós vamos ver isso. Encontramos a felicidade quando retomamos o plano de Deus para nós. Precisamos ser felizes. Se nós lermos Efésios, depois você lê em casa Efésios 2, né, do 1 ao 10. Ele vai falar desse novo estilo de vida, que nos permite sermos felizes. Amado, o que eu estou te falando é preciso ser, ou é preciso buscar incessantemente, mesmo que tu ache que está batendo na porta errada. Mas a sua fala é essa: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu creio no Filho de Deus, meu Senhor e Salvador. Ainda que a minha carne, ainda que a minha vida não declare isso, mas eu quero, em nome de Jesus, receber de Ti o dom para confiar em Cristo Jesus como o Senhor confia. Senhor, não se liga na minha fidelidade, mas eu me ligo na sua fidelidade, Senhor. Porque eu sei que o Senhor não falha. A palavra já nos direciona. Precisamos sempre fazer uma oração firme, forte e perseverar na presença do Senhor, amado. O que é perseverar na presença? Muitas coisas à sua volta tentam tirar você da presença do Senhor, mas você deve permanecer. Quando você lê Efésios 2, do 1 ao 10, lá fala de tomarmos a postura de uma nova vida. Uma nova vida. E isso que vai tornar-nos felizes. E quando Jesus sobe ali no monte, né, ele escolhe o monte e os discípulos se achegam, né, a primeira palavra é para os discípulos, né? Seus discípulos aproximam dele naquela hora. Sabe o que você faz? Os discípulos estão profetizando a condição necessária para que nós possamos receber de Jesus. E imediatamente se torna discípulo de Jesus. Pastor, mas Jesus não vai subir ao monte. Escuta, amada, ou amado, aquela irmãzinha, aquele dia, quando ela fez aquele cântico, parei para ouvir. Jesus falando através dela. Meu coração pôde ser confortado. Ela tem um Jesus dentro dela. Quando ela começou o cântico, eu parei e falei: Jesus subiu ao monte. Tomei a postura dos discípulos, me aproximei. Ou seja, parei para ouvir, amado. Você tem um discipulador, você tem um co-líder, você tem um anfitrião, você não ouve, você não para ouvir, você não, às vezes você nem vai na célula. Às vezes, se ele fizer uma live, né, ou então uma transmissão do qual a célula precisa participar, separe o tempo. Lembre-se que profeticamente, se você toma postura de entendendo que é Jesus vai ali falando, mas pastor, não é Jesus nada. Meu irmão, ele aceitou Jesus, dentro dele mora um Jesus. Pode ter uma limitação pela vida e o caráter que ele leva, mas tem um lá dentro. Toma postura como se o Jesus perfeito estivesse lá dentro, e você vai receber como os discípulos de Jesus receberam, porque seus discípulos aproximaram-se dele. Eles sentam um monte e os discípulos se aproximam, são os primeiros. É pela fé, amado. Não queira pôr desculpa, falar assim: ah não, mas ele não parece com Jesus, não tem cabelo longo, não tem barba longa, não tem... Os furos não estão na mão dele, os furos não estão no pé, não tem o lado furado. Ô Tomézão, ô Tomé, sai pra lá, Tomé, converte. Chega e fala: Espírito Santo, é uma oportunidade, é uma honra ouvir seu filho aqui hoje falando, ou aqui hoje glorificando, ou aqui hoje liberando uma palavra que eu estou vendo que é segundo a Bíblia.
Então esse primeiro versículo aqui ele nos leva para esse ponto. Jesus subiu ao monte. Nós temos que ter uma postura para receber o restante do versículo 2, 3 até o 10. Se nós não tiver a postura dos discípulos aqui, nós não vamos receber, amado. Vamos ouvir, vai entrar num ouvido e sair no outro. O próprio Jesus diz, eu falo por parábola, porque ouvindo, não escutais. Vendo, não sejais curado. Porque esse povo me honra com os lábios, mas desonra no seu coração. Ou seja, chama Senhor, Senhor, mas a vida que nós temos, muitas vezes, não confirma Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Pastor, é sério? É sério, amado. Às vezes somos crentes de banco e não atentamos que temos que honrar aqueles que estão à nossa volta, ouvindo apenas. E se você ouvir e perceber que a palavra que ele está liberando é conforme a palavra de Deus, é obrigação sua e minha tomar uma postura. Se já vivemos o que ele está falando, devemos agradecer, Senhor, glórias te damos, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver essa vida. Entende, amado? É preciso, amado, ter essa postura. Porque quando temos essa postura, conseguimos alcançar algo diante de Deus. Não somos envolvidos na pandemia, nas filosofias deste mundo. Então devemos aproximar-se dele, amado. Devemos aproximar-se. Nessa lição, aprendemos que Deus se importa com as nossas necessidades e deseja provermos. Mas nós precisamos tomar a decisão de sermos discípulos de Jesus. Pastor, mas quem está lá falando é um homem comum. Como você sabe? Quem te falou? Se ele estiver falando a palavra, o que a palavra diz, por isso que a gente lê todo dia, é por esse motivo, amados. Algumas pessoas já me sugeriram para mudar o roteiro. Eu sei que às vezes, todo ano, já faz 10 anos que nós lemos nesse roteiro. Só tem um detalhe, a gente grava as palavras. Se nós mudarmos, a gente não vai gravar. Vai virar a rota. Vai começar do zero. E outro detalhe, quando lemos nesse estilo de leitura que temos, estamos ligados em unidade a todo o ministério, a 380 igrejas. E fora outras, que copiam a nossa leitura. Então é muito importante mantermos nessa leitura. É muito importante sermos discípulos de Jesus e não de gente. Foi uma das meninas que colocou aí uma palavra profética de um dos pastores. É tremendo o que ele fala sobre a profecia. É muito tremendo, que eu achei interessante, que o Senhor vem colocando no meu coração, fale da profecia, mas eu tenho que encontrar uma forma de falar que os irmãos compreendam, porque nós estamos sendo enganados. Abra sua Bíblia aí no Salmo 15, por favor. Salmo 15. Salmo 15, versículo 1 em diante. Você achou? Salmo 15. Vai para o versículo 4. 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Olha só, que rejeita quem despreza, quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Às vezes eu vejo o Araújo e a Mônica ir lá pro outro lado de João Pessoa levar a palavra. E nesse tempo de pandemia, os recursos financeiros da igreja não dá para pôr gasolina para eles. Eles vão, mesmo que eles não tenham dinheiro, eles vão.
Dá uma emprestada, eles dão um jeito e vão. São duas pessoas que devem ser honradas, segundo o Salmo 15. E tem aqueles, amado, que não faz nada. Está na igreja, mas não faz nada para ajudar. Nada, nem ora. E muitas vezes fica do lado de fora dando opinião. E você vai com eles e esquece de olhar esse que prepara a casa para receber a célula, que é o anfitrião. Tem o co-líder, que auxilia o líder. Tem um líder. Tem aquela ovelha que é simples, mas está lá com a sua presença, confirmando o ministério na vida do líder. Esses serão abençoados. Mas você, amado, que às vezes não vai por preguiça, sai da igreja, muda, você abre os seus olhos com o Senhor. Tá certo que nós não vamos ficar olhando isso, mas a palavra está dizendo, e se ela alcança você, e você sabe que te alcançou nesse ponto, então você precisa de mudança. Necessita de mudança. O Evangelho é a boa nova da salvação, estendida a todo ser humano. A felicidade está no alcance de todo o que alcança a fé em Cristo através do Evangelho. É o único objetivo. Precisamos nos mover em direção a Ele para que sejamos transformados. Entende, amado? Esse versículo 1 de Mateus 5 nos mostra a posição que temos que ter, que temos que assumir, para que possamos receber o restante do versículo que vamos ler e falar nessa semana a respeito disso. Entende, amado? Olha, às vezes a fala aqui hoje não foi tão intrépida para te motivar, para ter uma motivação para que você possa ouvir, mas escute, amado. Ouça. A igreja do Senhor Jesus, veja bem o que eu estou dizendo, a igreja do Senhor Jesus, ela é soberana. Ela é soberana. Tem um aprisco. Em cada aprisco o Senhor põe um pastor. Em cada aprisco desse tem um nome. A nossa igreja é luz para os povos do Cristo. Muita gente fala que a placa não tem nada a ver, mas a placa mantém uma responsabilidade. Escuta, quando eu errar, os outros pastores estão guardados. Não, foi a luz para os povos do Cristo que errou. É o pastor de lá. Por isso que precisa da placa. Quando não tem placa, sabe aqueles que acham que não precisa de placa? Quando um erra, todos. Não, amado, um aprisco errou. Outro detalhe. Se você está nesse aprisco, aquilo que eu estou te falando é profético. Como está aqui, nesse versículo. Né? Que ele está dizendo. Vendo as multidão, Jesus subiu ao monte, se assentou e seus discípulos aproximaram-se deles. Essa é a célula. A célula tem um ponto. E ali nós podemos levar as multidões. Ali nós podemos levar os nossos amigos, nossas famílias, para ouvir o que Jesus tem para falar para nós. Pastor, quando eu sei que não é Jesus que está falando? Escuta, amado. Se eu aqui agora... gente, seguinte, a célula hoje nós vamos falar do racismo. Não tem na Bíblia Jesus falando de racismo. Racismo é uma filosofia humana. Está na carne. Você não tem que estar preocupado com isso. Se você possuir um ouvido que ouve Jesus, jamais isso chegará até você. Porque você não vai agir igual. Entende, amado? O racismo faz parte daqueles que protestam. Quer que o racismo acabe? Não ligue para ele, ligue para Jesus. Ligue para a palavra. Faça o que a palavra manda. Que eu achei interessante esses dias, que muita gente se dedicou a fazer uma homenagem ao racismo. Por causa de um cidadão negro que foi morto pelo policial. Será por que aquele policial chegou nele? Será por quê?
Já parou para pensar? Olha, amado, a coisa é tão séria que vocês nem pensou, muita gente nem pensou por que o policial chegou até ele. Por quê? Entende? Então você quer resolver o racismo? Ouça, vá para um monte, ouça Cristo, que a gente tem condição de resolver. Como? Amando o nosso próximo, amado. Um policial não é cristão, então não tem como você participar. Ele está envolvido nas práticas, nas coisas da ciência, da arte, não é? Da filosofia humana deste mundo. Não pertence a Deus. Jesus veio para acabar com essas coisas. Então, a minha sugestão, a minha palavra para isso é: volte o seu coração para Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, mas o pastor tal pintou a tela de preto. Esquece isso, amado. Ore por aquele cidadão, aquele policial. Ore pela família do homem que foi assassinado por aquele policial. A nossa forma de protesto é oração, para o Senhor dar entendimento, sabedoria. Quando você tiver chance, você falar do amor de Jesus, para essas coisas ser removidas do nosso meio. É tanta gente que preocupa com essas coisas. Entende, amado? Eu quero dizer para você que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa, através desse versículo, né, de Mateus 5:1, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. Que os discípulos de Jesus, quando você se sentar no monte para falar do amor de Deus, para cantar os seus louvores, para declarar a tua palavra, que eles se aproximem do Jesus que está dentro de você, ou dentro de cada um de nós. Amém, amado? Fico grato por você que está no Face, por você que está no Instagram, por você que está no YouTube. Muito grato. Escuta, ao terminar essa ministração, você faz alguma observação que você gostou, que você não gostou. Eu quero te dar liberdade para você se manifestar. Porque a sua fala, a sua manifestação nos leva a melhorar. Amém, amados? Uma coisa que eles falaram, que eu coloquei, né? Liga o ar-condicionado, pastor. Pra não ficar suado demais, né? Falando que o lugarzinho fica quente por causa das máquinas. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Pelo seu coração. E falo para você que você tiver condições, em nome de Jesus, libera os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, para que a gente possa estar dando manutenção, né, na igreja local. Esses dias eu pedi uma oferta, os meninos me ajudaram, consegui pôr quase tudo em dias, não é? A energia, a água e o que a igreja precisa para manutenção. Tá quase tudo em dia, falta pouquinha coisa, né? E hoje a Rosa me ofertou uns R$100, vou pagar o restante, falta só uma energia, vou pagar. Que é isso que a gente quer, né? Manter a obra para que o Senhor possa fazer em nossas vidas. E quando passar essa situação, sairmos mais fortes e melhores de toda essa situação. Amém, amado? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe você, a sua família. O Senhor abençoe o pastor Paulo César, a pastora Cristina, pastor Tiago, pastora Amanda, né? Todos os pastores que estão nos ouvindo, que tiveram oportunidade, que vão ouvir, né? Que vai ficar gravado aí no YouTube, né? E no Instagram. E aí eu te peço, né, em nome de Jesus, que você possa passar esse endereço do YouTube para frente, para que a gente tenha como aí alcançar os 1000 inscritos. Amém, amado? A graça e a paz, que o Senhor te abençoe e que você possa sempre prosperar. Na próxima quarta estaremos falando do versículo 2 da bem-aventurança. Não perca, amado. Então, próxima quarta-feira. Amanhã é quinta, vamos estar ministrando. Eu não sei ainda se eu vou fazer uma live conjunta ou se o pastor Evandro vai fazer, não é? Mas amanhã, se sobrar ficar para mim, eu vou falar a respeito da palavra profética. Amém? Vou falar da profecia, como devemos fazer. Amém, amado? A graça e a paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Oh, aleluia.